renovarei. Né? Renovar a vossa mente. Se a gente perceber, o verbo está o quê? No imperativo, né? Renove, faça. Depende de mim. Assim como depende de mim bancar, né, um sofá novo na minha casa e trocar por um velho, trocar por um novo, também depende de mim, da minha vontade. Trocar pensamentos mundanos da minha mente pelos espirituais. É um processo simples, mas que depende do quê? De nós queremos, né? De nós buscarmos essa renovação na palavra do Senhor. Então, assim como Davi, ele precisou ser confrontado com a palavra de Deus através do profeta Natan, para que ele pudesse perceber como errado ele estava. E assim também, como a igreja, né, dos Sardes precisou receber aquela carta para perceber que ela não estava viva, mas morta no seu feliz, também nós, né, precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Nós precisamos, né, ter essa palavra sempre, sempre nos nossos corações, nas nossas mentes. Como eu disse, né, não é o que eu penso que eu acho, é o que a palavra de Deus ensina. A palavra diz que a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os meus pés. Se ela é uma lâmpada para os meus pés, ela permite que eu veja o perigo. Ela permite que eu me desvie do perigo. É assim, irmão? Quando eu estou numa rua, sem luz, né? Nem que seja com a luzinha do celular, eu quero ver onde eu vou pisar. E a palavra de Deus é isso, ela é uma luz, é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Irmão, só anda no escuro quem quer. Quem não é a palavra. Ninguém está livre de tropeçar, nós somos fracos. Mas se nós tivermos, né, a palavra do Senhor como lâmpada, isso dificilmente vai acontecer. Ou talvez seja só um tropecinho, né, que não me deixa cair. Só me faz lembrar o quão fraco e humano eu sou. Mas que me permite estar em pé na presença do Senhor. E mesmo que eu caia, né, eu não preciso ficar ali caído. Eu posso me levantar através do arrependimento, através da luz que a palavra de Deus traz sobre a minha vida, me permite uma mudança de atitude. Como aconteceu com Davi. Né? Como eu acredito que essa igreja de Sardes também pode experimentar essa mudança, porque ela foi alertada pela palavra do Senhor. Na prática, irmãos, o que acontece? O Espírito Santo ele nos leva a entender a vontade de Deus que está expressa, está escrita na sua palavra, gerando em nós uma mudança de atitude. À medida que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração e a praticamos, né, como cumpridores da palavra e não somente ouvintes, isso vai acontecer. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Como os irmãos podem perceber, quem está pregando aqui não sou eu, é a palavra do Senhor mesmo. Glória a Deus. Tiago 1, 19 a 27. Sabeis isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para tirar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte
esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia. Como diz aqui o versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Esse tal será renovado, será transformado. A palavra de Deus, ela é um espelho no qual nós podemos nos contemplar. E como diz aqui, nós temos que ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes esquecidos. O que nós ouvimos na casa do Senhor, o que nós lemos na palavra do Senhor, tem que ser uma diretriz para a nossa vida. Eu não posso sair daqui, dessa porta para fora, e agir de forma diferente da palavra. E que fruto eu vou colher disso? Eu vou ter uma aparência de vida, mas estarei morto? Então, irmãos, para concluir essa reflexão, para que nós sejamos renovados, transformados e possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa para conosco, sermos transformados à imagem de Cristo e termos paz da alegria do Espírito Santo, nós precisamos ter essa atitude diante da palavra. Né? Sermos transformados à imagem de Cristo e termos paz e alegria no Espírito Santo. Porque muitas vezes nos falta paz. Porque nós não cumprimos o que a palavra diz. Ou porque nós não aceitamos aquilo como uma verdade para a nossa vida. Não é verdade? Se nós pensarmos, né, na igreja atual, nós tivemos o exemplo da igreja de Sardes, mas a igreja de hoje, ela também precisa estar apresentada a Deus íntegra, santa e imaculada, para que ela possa levar Cristo ao mundo. Ela tem que ser pura, ela tem que ser perfeita, para que ela possa atrair o mundo para si. Porque se ela for igual ao mundo, irmão, não adianta de nada. Ela não vai ganhar ninguém. Ela só vai estar se iludindo. E, infelizmente, na igreja do Senhor, quando eu falo igreja do Senhor, nós vamos pensar no todo, não nessa igreja local. Nós vemos muitas vezes igrejas brigando entre si, disputando membros, desmentindo a fala de outros pastores, acusando os pastores. Nós vemos, às vezes, no âmbito menor, mais pequeno, pessoas brigando por causa de cargo na igreja, por causa de título na igreja. A vaidade, a mentira, o adultério, falta de perdão, falta de amor. Essa igreja, com certeza, não é uma igreja viva, é uma igreja morta. Porque as suas obras não são íntegras diante de Deus. E para que essa igreja e nós possamos viver essa renovação, que a própria Bíblia diz que nós devemos ter, né? Renovação da mente, em conformação com este mundo, é necessário uma vida de oração, de humilhação, de busca da presença de Deus. E, especialmente, de conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler para finalizar Filipenses, capítulo 2. Vamos ler versículo 1 até o 16. Para finalizar. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 2, vamos ler do versículo 1 até o 16. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se
alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 14 a 16, mesmo capítulo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Então, como diz a palavra, vamos reter a palavra da vida, para que nós possamos ser aprovados naquele dia. E nós temos o exemplo de Cristo, que humilhou a si mesmo. Que nós possamos seguir este exemplo que nos é relatado na palavra do Senhor. Ele se humilhou e se entregou. Que nós possamos aprender a cada dia com a palavra do Senhor como nos comportar, como controlar nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nós possamos aprender, através da palavra do Senhor, a nos manter firmes. Até o dia em que nós seremos chamados por Deus, na sua volta, ou mesmo quando partimos deste mundo. Porque a própria palavra diz que livros serão abertos. E esses livros, eles vão nos julgar. Esses livros é a própria palavra de Deus. É através dessa palavra que nós seremos julgados. Tanto de acordo com essa palavra, agimos como ela nos ensinou? Ou será que, por desconhecimento da palavra, por ignorância, Jesus falará que não nos conhece, porque praticamos a iniquidade? Não tem por que isso acontecer. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina, nós temos essa palavra maravilhosa, que é a nossa cartilha, né? Ela nos ensina qual é a vontade de Deus. E ela nos mostra a forma que nós devemos agir para sermos aprovados. Ela nos dá exemplo de pessoas que falharam, mas que pela palavra tiveram a oportunidade de ser renovados e transformados. Ela é rica, é maravilhosa. E que Deus possa nos dar essa graça de amar essa palavra, de nos enchermos dessa palavra, para que não apenas nós estejamos aprendendo com ela, mas que nós sejamos capazes de ensinar essa palavra às pessoas. Porque a gente tem que tomar cuidado de não ser uma igreja fechada, ensimesmada, né? Voltada só para si mesma. A igreja do Senhor, ela tem que alcançar o mundo, né? E para a gente